2024 foi marcado por adversidades e instabilidades resultantes de guerras, mudanças geopolíticas e protecionismos. No Brasil, as dificuldades climáticas e imposições políticas foram um grande desafio para os produtores rurais goianos. No comércio exterior, Goiás registrou um resultado menor do que em 2023, reflexo do pior desempenho da soja e do milho. No entanto, as exportações de carne e açúcar impediram uma queda tão expressiva. O ano de 2024, se a gente pudesse resumir em duas palavras, a gente resumiria diversidade e instabilidade. Nós tivemos a questão das adversidades climáticas, que logicamente provocou uma queda da produção de Goiás em torno de 7,2% e que impactou logicamente na questão do nosso volume de exportações. No caso da pecuária especificamente, nós tivemos aí um aumento da questão da produção e das exportações de carne bovina, suína e de aves, o que segurou um pouco também a questão da queda do PIB agropecuário em 2024. A estimativa é que o PIB agropecuário de Goiás em 2024 tem uma queda em torno de 2,8% a 3%. Mas o produtor continua resiliente, adotando tecnologias, no sentido de poder minimizar a questão dessas perdas. A China continua a ser o principal parceiro comercial, porém, o destaque de 2024 ficou por conta da Indonésia. Os impactos climáticos reduziram o potencial da produção de grãos em Goiás, causando queda no VBP do estado. Dentro da avaliação geral, o ano foi preocupante com a queda na rentabilidade do produtor de soja e milho nos preços. Nós tivemos um ano de muita instabilidade no Brasil. Um ano com seca em algumas regiões, chuva em excesso em outras regiões, como aconteceu no Rio Grande do Sul, uma catástrofe, né? E é claro que isso redundou numa colheita menor para o Brasil e também para o estado de Goiás. Goiás nós colhemos 30 milhões de toneladas. Mas de qualquer forma, o produtor, de uma forma geral, ele conseguiu evoluir, conseguiu suplantar, e venceu o ano de 2024. É claro que algumas cadeias de uma forma mais difícil, mais pesada, e outras também de uma forma mais tranquila, eu diria. Mas, no geral, ainda nós temos que comemorar o ano de 2024, apesar de todas essas diversidades, porque realmente o agronegócio goiano e o agronegócio brasileiro ele é uma locomotiva que puxa a economia, que gera emprego, que gera renda e, acima de tudo, que traz estabilidade a toda a população, a todo o país, a toda a nossa população brasileira. Os resultados positivos podem ser vistos na pecuária de corte e na cana-de-açúcar. A maior recuperação foi para o produtor de carne. Apesar de 2024 ter sido marcado por um grande crescimento nos abates bovinos, que resultou em queda de preço na arroba até o terceiro trimestre, no fim do ano houve uma inversão nessa tendência dos preços do boi gordo, com quase o dobro no preço da arroba. Isso foi reflexo do consumo interno aquecido e do grande volume de exportações. Sobre a alta do dólar, o presidente da FAEG vê como um país sem credibilidade no seu trato financeiro. O descontrole econômico do Brasil. Você apresenta aí corte dos gastos de forma superficial, não aponta os pontos profundos, então é a falta, inclusive, de crédito em relação ao ponto de vista econômico que hoje nós vivemos no Brasil. É um momento bastante delicado, infelizmente não há outra maneira de você combater a inflação e combater a esse descontrole elevando as taxas de juros, e aí nós defendemos totalmente a independência do Banco Central, mas sem dúvida nenhuma, a alta do dólar, ela não é bem vista. Nós vimos aí que nos últimos 3 dias o Banco Central gastou 14 bilhões de dólares para tentar equilibrar a alta do dólar e não conseguiu. Então, portanto, são necessárias medidas austeras, medidas de ajuste fiscal, do governo gastar aquilo que ele tem. Foi aprovado um arcabouço fiscal que limita o teto, mas o governo insiste em estar aí extrapolando as suas despesas. O presidente Zé Mário ainda falou sobre os resultados da reforma tributária para o agro e, de acordo com ele, houve muitos avanços. E instituições como CNA e IPA lutaram incansavelmente junto à FPA para que as definições fossem melhores para o setor. Nós vemos de uma forma muito positiva a reforma tributária para o setor agropecuário, porque nós temos instituições que trabalharam muito na reforma tributária, nossa Frente Parlamentar Agropecuária trabalhou muito
E se nós conseguimos avanços significativos para o setor agropecuário, é exatamente porque no mundo todo é assim. Nós temos apenas 2, 3 países que tributam o setor agropecuário. No resto do mundo, o setor agropecuário é tratado dessa forma, é tratado como um segmento extremamente importante e necessário ao país. É por isso que nós vemos, por exemplo, hoje nós vamos ter 40% da alíquota geral, é um grande avanço. Produtores de até 3.600.000 por ano estão isentos podem optar por isenção do pagamento do tributo. Produtos que poderiam ser incluídos no imposto do pecado, nós conseguimos fazer com que todos entendessem que eles são extremamente necessários. Então nós vemos para o setor agropecuário a reforma tributária, diante de tudo que foi colocado, diante de tudo que a reforma tributária trouxe de novidade ao Brasil, o setor agropecuário, sem dúvida nenhuma, pela sua defesa intransigente das instituições e também do parlamento brasileiro, ela conseguiu aí ser colocada de uma forma bastante favorável. Ainda durante a coletiva de imprensa, o presidente da FAEG falou sobre o protecionismo da União Europeia que resiste ao acordo com o Mercosul. Esse acordo com a União Europeia é esperado há 25 anos. Agora, é importante nós ressaltarmos que ele não vai acontecer do dia para a noite. Por quê? Porque precisa os Estados-membros, tanto do Mercosul como também da União Europeia, avaliar e aprovar esse acordo. E nós tivemos no dia de hoje a notícia de Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, dizendo que a Itália não concorda nos pontos que estão colocados ali, precisando haver uma negociação. Bom, portanto, se a Irlanda não concorda, se a França não concorda, se a Polônia não concorda, se a Áustria não concorda e a Itália agora não concorda, nós temos aí 39% dos membros do Parlamento Europeu que não concordam. Então são necessários 65% para aprovar. Hoje nós temos aí 61%. Então, portanto, ainda vai ser um acordo que vai ser muito discutido. Agora, do ponto de vista do setor agropecuário, é uma oportunidade. Quando nós vemos aí todos os produtores europeus, principalmente os franceses, brigando e gritando, é porque realmente a agricultura, o agro brasileiro, ele é muito competitivo e, sem dúvida nenhuma, abre uma grande oportunidade para o Brasil. Banco Central, alta de juros e Selic. Se o governo federal não tomar decisões necessárias ao desequilíbrio fiscal, sem dúvida nenhuma, nós podemos amargar aí taxas extremamente altas. Eu vejo que, eu não estou aqui fazendo julgamento prévio, mas eu vejo que eu diria assim que o Galípolo, que vai assumir a presidência do Banco Central, ele tem sido aí nas últimas votações aí, tem uma coerência com relação à realidade do Brasil, e com a independência que o Banco Central requer. Então, portanto, se o governo, a área econômica, não tomar as decisões e fazer de conta de cortes e de despesas, nós podemos aí amargar aí altas taxas da Selic, o que não é bom para a economia, o que não é bom para o Brasil. Expectativas para 2025. O setor agropecuário sempre foi um otimista por natureza. É claro que a gente sempre prega, por exemplo, se a gente puder definir em 2 palavras, gestão e cautela para 2025. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter uma safra melhor do que esse ano. Em Goiás, nós devemos passar de 30 para 34 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 11% na produção. A produção pecuária, as carnes, com certeza, também elas vão continuar num patamar remunerador aos produtores, haja visto que amargaram aí 2, 3 anos de baixo preço da arroba do boi. As exportações também, a gente espera que possam continuar crescendo. Então a gente vê um ano bastante positivo. Agora, é claro que nós não somos uma ilha. Nós dependemos das questões fiscais, das questões econômicas do Brasil, da questão do dólar, enfim, tudo isso está envolvido num pacote só. O setor agro ele não é uma ilha isolada, mas de qualquer forma nós somos bastante otimistas em relação ao próximo ano. COP30? Eles são acostumados a jogar as regras de lá para cá, Porque nós temos que inverter, nós temos que trabalhar em cima de dados, em cima de estimativa. O CNA já está fazendo uma parceria com a Embrapa Territorial, no sentido de nós atualizarmos os dados e ver realmente a área territorial que é cultivada hoje no Brasil. Vocês todos sabem que a própria NASA fala que nós cultivamos em apenas 7,1% do território brasileiro. Então isso precisa ser muito bem mostrado, precisa ser muito bem discutido, para que não venham aqui com as narrativas externas,
mas sim nós com as nossas narrativas, né, que nós com a nossa sustentabilidade, com a nossa produção, né, com a forma como nós produzimos, do ponto de vista de justiça social, né, do ponto de vista de responsabilidade ambiental, a gente possa mostrar ao mundo a nossa produção. É claro que nós vamos ter uma COP do ponto de vista logístico muito difícil. Nós já estamos vendo aí, querendo embarcar, contratarem aí grandes cruzeiros para hospedarem as pessoas, né, com dificuldade de atracamento, navios aí que comportam 5 mil hóspedes, 2 navios que comportam 5 mil hóspedes. Então a gente vê uma logística bastante difícil da COP30 em Belém. Mas de qualquer forma, o setor agropecuário ele vai estar discutindo durante todo o ano para que nós possamos chegar em Belém com uma narrativa da realidade da produção agropecuária do Brasil, para que não venha nos impor regras e nos apontar os dedos, mas sim de nós mostrarmos aquilo que nós temos de melhor, que é o agro brasileiro. Vale pontuar as ações do Sistema FAEG, Senar e FAG, em especial do Senar Goiás, que impactaram mais de 1,5 milhão de pessoas no campo e na cidade. Destaque para a assistência técnica e gerencial, atualmente com cerca de 18 mil produtores acompanhados. A promoção social, que realizou mais de 2.000 ações, entre qualificações e atendimentos voltados para a saúde, a formação profissional rural, que contou com mais de 7.000 treinamentos realizados, e a educação formal, que lançou em EAD 19 cursos, alcançando mais de 40 mil alunos matriculados. Nós podemos chegar à conclusão que foi um ano bastante positivo para o Senar, no que tange às capacitações, aos números, às metas alcançadas. Por mais que o setor está enfrentando um momento delicado, com muitos desafios políticos e econômicos, o Senar sempre ao lado do produtor rural, levando cada vez mais conhecimento, cada vez mais capacitação, inovação e assistência técnica. Nós vamos fechar o ano de 2024 com um número recorde no que tange aos cursos e treinamentos, mais de 9.000 ações. Vamos aí alcançar um número de 18 mil produtores na assistência técnica e gerencial, dentro das 11 cadeias produtivas do qual a gente atende, transformando a vida desses produtores, principalmente do pequeno e médio produtor, né, tendo essa visita mensal ali do veterinário, do agrônomo, do zootecnista, fazendo essa transferência de conhecimento, levando cada vez mais tecnologia e inovação para dentro das propriedades. E isso faz essa transformação na realidade da vida desses produtores atendidos. Para 2025, as palavras são cautela e gestão. Os custos são maiores e a rentabilidade deve ser menor do que em 2024, apesar de condições climáticas mais favoráveis. Os números relacionados a todas as cadeias do agronegócio, bem como o cenário econômico sobre tributação, questões internas, seguro rural e mercado internacional, foram destacadas no evento na sede da FAEG. Apesar das dificuldades, nós estamos conseguindo fechar o ano. É claro que o que a gente sente isso, né? Nós conseguimos fazer com que não faltasse produto, como foi na pandemia, não faltou produto na prateleira dos supermercados a todos os brasileiros. Diferente de outros países no mundo que se preocupam muito com a segurança alimentar. O Brasil não. O Brasil é uma potência no setor agropecuário, né? E eu penso que isso, os produtores, de uma forma geral, eles têm essa preocupação, né, de produzir alimentos, produzir com qualidade, produzir com sustentabilidade e, acima de tudo, ali poder continuar a sua atividade, mas atendendo aos preceitos de exportação, aos preceitos, aos protocolos de exportação, aos vários países. Hoje, por exemplo, carnes nós exportamos para mais de 160 países, né, aos protocolos de todos os sistemas de exportação brasileiro e, é claro, além disso tudo, atender a nossa grande população, que são mais de 215 milhões de habitantes. Tenho muito a agradecer, particularmente, a Deus em primeiro lugar, a família, aos amigos, a todos vocês, pela saúde restabelecida. Eu passei um ano bastante difícil, mas eu não posso deixar nesse momento de agradecer a todos vocês, Estou 100% recuperado, estou a 1000%, vocês podem ver, estou totalmente... Parou de fumar? Parei de pitar, mas desde junho, quando internei, nunca mais eu fumei. Então, estou tranquilo, à disposição, com a vontade ímpar de continuar trabalhando e continuar produzindo, defendendo o setor agro, defendendo o Goiás, defendendo o nosso país. Então, meu muito obrigado, festejem muito, saúde a vocês todos, a família de vocês.